Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Biologia. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, dessa vez com o nosso terceiro assunto, que é herança dos grupos sanguíneos. A primeira coisa que a gente precisa saber é de que o sangue é feito. O nosso sangue, na verdade, ele é composto de duas partes. Uma parte sólida, que eu chamo de elementos figurados. Nessa parte sólida, nós teremos as células, que são alguns tipos. Por exemplo, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos do sangue. Além disso, nessa parte sólida, nós vamos encontrar pedaços ou restos de células que são chamados de plaquetas. Além da parte sólida, nós vamos encontrar no sangue a parte líquida, que é chamada de plasma. Então, aqui na imagem, vocês observam um vaso sanguíneo, um vaso onde circula sangue. Nesse vaso, nós podemos ver os componentes do sangue. Os glóbulos vermelhos, que são chamados de hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e a restos de células chamados de plaquetas, e a parte líquida do sangue, que é chamada de plasma. Se nós retirarmos esse sangue dos nossos vasos sanguíneos, colocarmos em um tubo, agitarmos esse tubo, rapidamente nós obteremos, então, a separação dessa parte sólida da parte líquida. Dessa forma, é feito os exames de sangue, para observar se vocês têm algum problema com relação à quantidade de células do sangue, por exemplo, as células chamadas de hemácias, ou se vocês têm algum tipo de doença, que vai ser indicado pela presença dos leucócitos com quantidade alterada. Então, aqui vocês conseguem ver, ó, a parte sólida do sangue vai ficar no fundo do tubo e a parte líquida vai ficar acima aqui do tubo, que é a parte chamada de plasma. O sangue, ele desempenha algumas funções. Entre essas funções, nós podemos citar o transporte de substâncias. Então, pelo sangue vão ser transportados oxigênio, nutrientes, hormônios e também os gases, como, por exemplo, o gás carbônico, o gás oxigênio. Então, aqui vocês conseguem observar, ó, a célula do sangue é a célula vermelha, que é a hemácia, e ela consegue transportar o gás oxigênio por todo o nosso corpo, auxiliando no processo de respiração. Aqui na outra imagem vocês conseguem também ver o transporte de outro gás, que é o gás carbônico ou CO2, que também é feito pelo nosso sangue. Além de realizar o transporte de substâncias, o sangue é responsável pela defesa do nosso corpo. Então, sempre que um agente estranho, por exemplo, um vírus ou uma bactéria, infecta o nosso corpo, as células de defesa do nosso corpo, que são os glóbulos brancos ou leucócitos, elas vão atuar fazendo, então, a destruição daquele agente estranho, ou seja, daquele vírus ou daquela bactéria, fazendo, então, com que a gente possa ficar livre desses micro-organismos. Nos seres humanos, nós podemos encontrar aproximadamente 5 litros de sangue no nosso corpo. Então, essa seria mais ou menos a quantidade que vocês encontrariam de sangue em uma pessoa adulta. Agora nós vamos iniciar a compreensão de como funcionam os grupos sanguíneos. Anteriormente, existiam muitas mortes quando as pessoas precisavam realizar transfusões de sangue. Então, às vezes, uma pessoa perdia muito sangue, precisava de uma transfusão do sangue, ou seja, receber um sangue no seu organismo, receber um tipo de sangue. E aí acontecia que muitas pessoas acabavam morrendo ao receber determinados tipos de sangue. Com o tempo, foi possível descobrir que existem alguns tipos de sangue. E esses tipos de sangue, eles vão ser determinados pela presença nas células do sangue, no caso, nas hemácias, de substâncias que vão indicar que tipo de sangue é encontrado ali. Então, por exemplo,
Existem as pessoas que apresentam um grupo sanguíneo A, ou seja, o tipo sanguíneo A. Uma pessoa que tem tipo sanguíneo A apresenta nas suas células do sangue, ou seja, nas suas hemácias, uma substância chamada de aglutinogênio A. Essa pessoa que tem essa substância aglutinogênio A é uma pessoa que tem um tipo sanguíneo A. Pessoas que têm o aglutinogênio A produzem anticorpos contra o aglutinogênio B. Então, pessoas que têm o sangue A produzem anticorpos contra o aglutinogênio B, ou seja, produzem anticorpos anti-B. Pessoas que apresentam um grupo sanguíneo B, ou seja, que têm o tipo sanguíneo B, vão apresentar nas suas hemácias, nas suas células vermelhas do sangue, o aglutinogênio B, ou seja, a substância B. Nesse caso, pessoas com tipo sanguíneo B, que apresentam o aglutinogênio B nas suas células, produzem anticorpos contra o aglutinogênio A, ou seja, produzem anticorpos anti-A. Observem o seguinte raciocínio. Se eu sou sangue tipo A, tenho aglutinogênio A, então o aglutinogênio B é estranho para mim, por isso que eu produzo anticorpos anti-B. Já se eu sou tipo sanguíneo B, ou seja, eu tenho aglutinogênio B nas minhas células do sangue, o aglutinogênio A, quando entra no meu organismo, é estranho para mim. Por esse motivo, eu produzirei anticorpos anti-A. Baseado nessas informações, nessa compreensão, é que foi possível entender por que acontecia tantas mortes de pessoas nas transfusões de sangue. Por quê? Porque existia a incompatibilidade entre determinados tipos de sangue. Então, hoje, ao receber determinado sangue, uma transfusão de sangue, é necessário tanto saber o tipo de sangue da pessoa que precisa receber, como da pessoa que está doando, para evitar que exista problemas de incompatibilidade entre essas pessoas. Então, vamos entender como é que acontece a incompatibilidade entre sangues. Para isso, eu vou fazer a seguinte pergunta. O que acontece se uma pessoa que tem sangue A recebe sangue de alguém que tem sangue B? Então, vamos lá. Uma pessoa tipo A e vai receber sangue B. Aqui estão sendo mostradas as células vermelhas, as hemácias de uma pessoa com sangue A. Ela tem sangue A, então significa que ela tem um aglutinogênio A nas suas células. Como eu falei para vocês, uma pessoa que tem um aglutinogênio A produz anticorpos anti-B. Então, se ela receber o sangue tipo B, que está sendo mostrado aqui, ó, o aglutinogênio B está aqui nessa célula, então essa aqui é uma célula do sangue tipo B. Então, o sangue tipo A produzirá anticorpos anti-B. Esses anticorpos vão se combinar com essas células do sangue tipo B, fazendo com que, então, elas sejam atacadas, ocasionando o que eu chamo de aglutinação. Isso significa que vai ocorrer, então, quando esses anticorpos anti-B atacam as células B do sangue que foi recebido, vai ocorrer a aglutinação, ou seja, a aglomeração dessas células do sangue tipo B, fazendo, então, com que existam algumas consequências muito sérias para essa pessoa. Por quê? Porque a aglutinação, ou seja, o aglomerado de células anti-B o aglomerado de células B que vai ser formado, vai acabar fazendo com que os vasos sanguíneos eles sejam obstruídos. Ou seja, eles tenham problemas de obstrução, entupimento, levando então até a morte dessa pessoa que recebeu um tipo sanguíneo errado. Certo? Então, por isso,
Ao receber transfusões de sangue, é necessário saber o tipo sanguíneo do sangue que está sendo recebido. Vamos para o outro exemplo, para ver se vocês conseguem visualizar essa situação. Então, o que acontece se uma pessoa que tem sangue B recebe sangue de alguém que tem sangue A? Então, aqui eu sou a pessoa B, que tem o tipo sanguíneo B. Então, eu tenho um aglutinogênio B. Pessoas do tipo sanguíneo B que têm um aglutinogênio B produzem anticorpos anti-A. Então, se o sangue A for colocado em contato com essa pessoa, os anticorpos anti-A vão atacar as células do sangue tipo A, fazendo então com que elas se aglutinem. Elas formem aglomerados que podem entupir os vasos sanguíneos dessa pessoa, levando então até a morte dessa pessoa. Então, os anticorpos anti-A da pessoa vão atacar as hemácias do sangue tipo A que foi recebido, fazendo então com que elas se aglutinem, formem aglomerados, entupindo os vasos sanguíneos dessa pessoa. Como eu falei, é muito importante saber o seu tipo sanguíneo, porque sempre que você sofre determinado acidente ou precisa de uma transfusão de sangue, saber o tipo sanguíneo vai ser importante para lhe ajudar nesse momento, caso você precise receber sangue. Então, a identificação de tipos sanguíneos, ela é feita em hospitais e laboratórios, e o método consiste no seguinte: existem 2 soros que vão ser utilizados. O soro com os anticorpos anti-A e o soro com os anticorpos anti-B. Então, 2 gotinhas vão ser colocadas. Uma gotinha do soro anti-A é colocada aqui nessa lâmina e uma gotinha do soro anti-B é colocada aqui nessa outra lâmina. Em seguida, o sangue, as gotas de sangue da pessoa vão ser colocadas nesse local. Então, aqui eu coloquei a gotinha do anti-A e aqui eu coloquei a gotinha do anti-B. Se ocorrer reação, ou seja, aglutinação com aquele anticorpo, significa que o tipo sanguíneo é aquele que o anticorpo está atacando. Ou seja, observem aqui que houve a reação de aglutinação nesse tipo de sangue. Ele está formando uma espécie de aglomerado. E aconteceu na gotinha onde tinha um anticorpo anti-A. Se aconteceu isso, quer dizer que existiam células sanguíneas do tipo A. Por isso, essa pessoa vai ser do tipo sanguíneo A. Observem aqui a gotinha onde tinha um anticorpo anti-B. Como o sangue é A e não B, não ocorre nenhum tipo de aglutinação. Então, o sangue ele continua normalmente. Então, peguei o sangue de uma pessoa, coloquei nas 2 gotinhas. Onde aconteceu a aglutinação é o tipo de sangue. Como aconteceu com os anticorpos anti-A, significa que o sangue dessa pessoa é sangue tipo A. Então, aqui vocês conseguem ver uma imagem real. A pessoa colocou as 2 gotinhas de sangue aqui, ó. Veio com o soro anti-A, depois vai vir com o soro anti-B. Houve aglutinação justamente no soro anti-A. Então, significa que eu tenho sangue tipo A. No soro onde tem anti-B, nada aconteceu. Então, essa pessoa é realmente do tipo sanguíneo A. Então, observem que forma um aglomerado de células e isso vai acontecer no nosso organismo, causando, então, um entupimento de vasos sanguíneos que pode levar à morte do indivíduo. E as pessoas do tipo sanguíneo AB? Porque vocês sabem, né, pessoal, que não nós temos, seres humanos, 4 tipos sanguíneos. Tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo AB e tipo sanguíneo O. Então, vamos ver o que é que acontece com as pessoas do tipo sanguíneo AB. Se uma pessoa tem o tipo sanguíneo AB, significa que ela tem tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B nas suas células do sangue, nas suas hemácias. Como ela tem tanto o aglutinogênio A como o aglutinogênio B, ela não produz anticorpos, porque se ela produzir anti-A, vai atacar as células dela. Se ela produzir anti-B, também ataca as células dela do sangue dela. Então, ela não produz anticorpos, ela não vai atacar as próprias células. Então, por isso,
Nós dizemos que as pessoas que são tipo AB, elas são receptores universais. Então, elas conseguem receber qualquer tipo de sangue, certo? Porém, elas só podem doar para o mesmo tipo, ou seja, só podem doar para o tipo AB. Já as pessoas do tipo sanguíneo O, elas recebem essa denominação porque elas não vão ter nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B nas suas hemácias. O que significa que essas pessoas, elas vão produzir anticorpos tanto anti-A quanto anti-B. Como elas não têm aglutinogênio nas suas hemácias, elas podem doar sangue para qualquer grupo sanguíneo, porque eles não têm aglutinogênio, então os anticorpos não vão reagir com esse sangue da pessoa que está recebendo, certo? Porém, como elas produzem anticorpos anti-A e anti-B, pessoas do sangue O só podem receber sangue do tipo O. Eles doam para qualquer sangue, mas só recebem do próprio tipo sanguíneo, ou seja, do tipo O. Então, vamos relembrar o que a gente aprendeu até agora. Então, eu tenho pessoas do grupo ou tipo sanguíneo A, elas vão ter o aglutinogênio A nas suas hemácias, nas suas células do sangue. E vão produzir anticorpos anti-B. Os anticorpos, eles são chamados de aglutinina, certo? Por isso que tem esse nome aqui. Então, eles vão produzir anticorpos anti-B. Pessoas do grupo B têm o aglutinogênio B. Se tem o aglutinogênio B nas suas células, elas irão produzir anticorpos anti-A. Pessoas do grupo AB têm o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Se tem os dois aglutinogênios, essas pessoas não produzem anticorpos, então não produzem nenhum tipo de anticorpo. Já as pessoas do grupo sanguíneo O não possuem nenhum aglutinogênio nas suas células, nas suas hemácias, e produzem anticorpos tanto anti-A quanto anti-B. Agora nós vamos para a parte genética do sistema de tipos sanguíneos, que eu chamo esse sistema de sistema ABO. O tipo de sangue pode ser determinado por genes, por um gene que existem em 3 formas. Ou seja, existem 3 alelos para o gene que determina o tipo sanguíneo. Então, eu vou representar ele da seguinte forma, esses alelos. O alelo IAzão, que determina a produção do aglutinogênio A nas células, nas hemácias do sangue. O alelo IBzão, que vai determinar a produção do aglutinogênio B nas hemácias do sangue. E o alelo recessivo Izinho, que não determina, é inativo, ele não produz nenhum tipo de aglutinogênio. Nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. Então, vamos observar aqui a nossa tabelinha. Aqui eu vou ter o fenótipo, que é o tipo de sangue que está sendo observado. E aqui nós temos o genótipo, ou seja, os genes que estão envolvidos naquele tipo de sangue. Uma pessoa com sangue tipo A, ela pode ter o genótipo, tanto IAzão, quanto IAzão e Zinho. Uma pessoa do grupo B, ela pode ter o gene, tanto IBzão, quanto IBzão e Bzinho. IBzão e Zinho, perdão. Uma pessoa que tem um sangue AB, ela vai ter somente um tipo de genótipo. Ela vai ter o alelo IAzão, para o aglutinogênio A, e vai ter o alelo IBzão para o aglutinogênio I. Uma pessoa que é sangue O também só pode ter um genótipo, que é ter os 2 alelos vizinhos, ou seja, ter Izinho e Zinho recessivos, porque ela não vai produzir nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B nas células hemácias do sangue dessa pessoa. Compreendido como funciona o sistema ABO, ou seja, o sistema de grupos sanguíneos, agora nós vamos entender como funciona o sistema RH.
O que aconteceu é que há algum tempo atrás, retiraram o sangue desse macaco, que é o macaco rhesus, certo? Chamado de macaco rhesus em inglês. Esse macaco que está sendo mostrado aqui, teve o seu sangue retirado, e aí pegaram o sangue dele, colocaram em uma seringa e injetaram esse sangue em coelho. Quando eles colocaram o sangue em coelho, eles perceberam que esses coelhos estavam produzindo anticorpos contra esse tipo de sangue. Esses anticorpos que foram produzidos contra o tipo sanguíneo do macaco foram chamados de anticorpos anti-RH. Esse termo anti-RH vem do inglês anti-rhesus, então por isso o termo anti-RH, por causa da origem inglesa do nome. Então esse coelho produziu anticorpos anti-RH. Em seguida eles retiraram a amostra de sangue desse coelho e aí observaram, então, retiraram do sangue dele os anticorpos anti-RH e fizeram testes com sangue de humanos. Então, eles pegaram os anticorpos, o anticorpo anti-RH, e aí começaram a fazer testes com sangue humano. 85% das pessoas que entraram em contato com o anticorpo anti-RH mostraram reação positiva a esse anticorpo. Ou seja, as células do sangue se aglutinaram. E somente 15% das pessoas não apresentaram nenhuma reação, suas células do sangue não tiveram reação com esse anticorpo anti-RH. Então, o que foi determinado? Que as pessoas que tiveram reação com o anticorpo anti-RH foram pessoas chamadas de RH positivos ou RH+. Já as pessoas que não tiveram reação com o anticorpo anti-RH foram chamadas de RH negativas ou RH-. Então, vamos compreender aqui como seria isso. Então, aqui nós temos os tipos sanguíneos, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Então, as pessoas que tiveram reação com o anticorpo anti-RH foram chamadas de RH positivos, ou representadas como RH+. Então, A+, tipo sangue tipo A, com o fator RH. Deixa eu só organizar aqui as ideias para vocês. Essas pessoas que foram consideradas positivas, os estudiosos acreditaram que elas tinham nas suas células do sangue o fator RH. Por isso que elas tinham a reação com o anticorpo anti-RH. Então, como ela tem o fator RH nas suas células do sangue, eu vou dizer que ela é RH positiva. Então, no caso aqui, ó, a pessoa A+. Essa outra também tem o fator RH, então também é uma RH positiva, que eu vou chamar de B+, tipo sanguíneo B com fator RH. Tipo sanguíneo AB com fator RH, então vai ser AB positivo. Tipo sanguíneo O com fator RH vai ser chamada de O positivo. Algumas pessoas, 15% das pessoas, como eu falei, não tiveram reação com o fator anti-RH. Significa que elas eram RH negativas. O que quer dizer que elas não têm o fator RH nas suas células do sangue. Então, aqui, ó, vocês não veem o fator RH nas células do sangue de pessoas que são RH negativas. E aí a gente simboliza com a letra do tipo sanguíneo, mais um sinal negativo para a pessoa que não tem o fator RH. Então, se não tem A-, B-, AB- ou O-. O negativo. A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. Certo, pessoal? A denominação correta é essa. E aí vamos entender a genética do fator RH. O fator RH é determinado por um gene que tem 2 alelos. O alelo Rzão indica a presença do fator RH nas hemácias do sangue dessa pessoa. Então, se a pessoa tiver o alelo Rzão, ela tem o fator RH nas suas células do sangue. Já se a pessoa tem o alelo Rzinho,
significa que o fator RH está ausente, ou seja, ela não apresenta o fator RH nas hemácias do seu sangue. Então, como seria isso? Seria da seguinte forma. Essa tabela está com um pequeno erro, o fenótipo é aqui e o genótipo é aqui, ok? Então, vamos lá. O fenótipo. Se a pessoa é RH positiva, significa que ela vai ter os alelos Rzão, Rzão, ou ela vai ser Rzão, Rzinho. Já se uma pessoa é RH negativa, significa que ela só pode ser Rzinho, Rzinho, porque o Rzinho indica que não tem fator RH nas células do sangue. As pessoas que são RH positivas, que têm um fator RH nas suas células, elas não produzem anticorpos anti-RH, certo? Já as pessoas que são RH negativas, que não têm o fator RH nas suas células, elas produzem anticorpos anti-RH se entrarem em contato com o sangue que apresenta o fator RH. Então, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho essa jovem ela é RH negativa, ou seja, ela tem um tipo sanguíneo A e é A negativa, ela não tem o fator RH nas suas células. Ela, no sangue dela, não costuma ter anticorpos anti-RH. Porém, se porventura ela precisar receber um tipo sanguíneo, e ela receber um tipo sanguíneo A+, ou seja, que tem o fator RH, o que vai acontecer é que ao receber esse sangue positivo, ela vai ter a baixa produção de anticorpos contra o fator RH, ou seja, de anticorpos anti-RH. No primeiro contato que ela tem com esse sangue, a produção de anticorpos ainda é baixa, que não chega a causar problemas. Porém, se ela recebe novamente uma transfusão de sangue com fator RH, vai ocorrer então uma alta produção de anticorpos anti-RH que vão destruir essas células que têm o fator RH do sangue A positivo que ela recebeu. Então, se ela é A negativa e recebe sangue em 2 momentos com o fator RH, ou seja, sangue positivo, ela vai começar a produzir anticorpos em alta quantidade e isso vai gerar uma incompatibilidade entre o sangue dela e o sangue que ela recebeu, o que pode ser um grande problema para essa pessoa e comprometer a vida dessa pessoa. Baseado nessa incompatibilidade com o sistema RH, existe essa situação também, além de acontecer em transfusões de sangue, ela pode acontecer no caso de mulheres que enfrentam uma gestação de um filho positivo. Então, vamos supor, se uma mãe ela é RH negativa, ela é negativa e ela engravida de um filho positivo, ao dar à luz a essa criança, o sangue da mãe vai entrar em contato com o sangue da criança positiva. Isso faz com que o corpo da mãe esteja sensibilizado e produza anticorpos anti-RH, ou seja, anticorpos anti as células da criança que ela concebeu. No primeiro momento, isso não vai causar, a produção de anticorpos vai ser tão baixa que não vai causar problemas para o bebê. Isso na primeira gestação. Porém, se essa mãezinha engravida novamente, se essa mãezinha negativa engravida novamente de um filho que é positivo, como ela já teve o contato com o sangue positivo na primeira gestação, ela vai disparar a produção de anticorpos, o que pode trazer alguns problemas. Eu vou explicar melhor como isso pode acontecer. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma mãe que é RH negativa e ela está gerando um bebê que é positivo.
O que vai acontecer isso na primeira gravidez? O que vai acontecer é que no momento do parto, o sangue, ao romper a placenta, o sangue do feto vai passar para a mãe. E aí a mãe, como o feto é positivo e a mãe é negativa, a mãe irá produzir anticorpos anti-RH, que vão, então, vai iniciar uma produção baixa de anticorpos anti-RH. Isso não chega a prejudicar a criança na primeira gestação. Porém, se essa mãe engravida novamente, uma segunda gestação, de um filho que também é positivo, como ela já foi sensibilizada na primeira gestação, o corpo dela, no momento do parto, ao entrar em contato o sangue da criança com o sangue da mãe, ocorrerá a seguinte situação. Ao romper a placenta, o sangue do feto entra em contato com o sangue da mãe e a mãe produz anticorpos em grande quantidade e de forma rápida. Esses anticorpos, eles vão começar a atacar as células do sangue da criança, as células positivas do sangue da criança. Essa destruição das células positivas do sangue da criança, ela vai continuar mesmo a criança após tendo nascido. Então, a criança entra em contato com esses anticorpos, anti-RH, e aí, no quanto ela nasce e permanece como recém-nascido, a destruição continua das suas células do sangue. Então, essa criança, ela vai continuar com suas células do sangue sendo destruída pelos anticorpos que a mãe produziu rapidamente no momento do parto dessa criança. Qual é a consequência disso para o recém-nascido? A consequência é que, como as suas células do sangue estão sendo destruídas pelos anticorpos da mãe, essa criança ela vai ter uma quantidade diminuída das células do sangue, o que é chamado de anemia. Além disso, essa criança vai ter outro problema que é a icterícia, que nada mais é do que a pele amarelada. Como a criança apresenta uma quantidade bem menor de células do sangue, o que vai acontecer é que o corpinho dessa criança vai começar, para compensar essa quantidade tão baixa de células do sangue, ele vai começar a liberar células do sangue que são imaturas. Então, são células que ainda não estão 100% desenvolvidas e aí o corpinho da criança começa a liberar essas células imaturas, que são chamadas de eritroblastos. Então, por isso que o nome dessa doença é chamado de eritroblastose fetal, certo? Então, essa doença ocasionada por uma incompatibilidade no sistema RH da mãe negativa com o filho positivo é chamada de eritroblastose fetal. Ou também chamado de doença hemolítica do recém-nascido. Então, como é que a gente pode prevenir a eritroblastose fetal? A prevenção dessa doença vai acontecer com a injeção de anticorpos anti-RH. Então, quando a mãe ela é negativa e ela enfrenta o parto de um filho positivo, após o parto, ela vai receber uma injeção de anticorpos anti-RH. Esses anticorpos anti-RH, eles vão fazer com que as células do sangue da criança que entraram dentro do organismo da mãe na hora do parto, elas sejam inativadas. Então, aqui nós temos a injeção com os anticorpos anti-RH que estão representados em amarelinho. Aqui, ó, em vermelhinho, são as células da criança que são positivas. Então, esses anticorpos vão destruir essas células da criança positiva, evitando que a mãe seja sensibilizada. E assim, se ela engravidar novamente, ela não tenha uma alta produção de anticorpos contra o sangue de um filho positivo.
certo? Então, a prevenção para eritroblastose fetal é a injeção de anticorpos anti-RH, que se combinam com as hemácias RH mais do sangue do filho que entrou em contato com o sangue da mãe. Lá no plano de estudo de vocês, vocês vão encontrar os links com informação complementar sobre o conteúdo, as orientações dos horários em que eu estou disponível e dos dias em que eu também estou atendendo vocês, além da atividade que deverá ser feita, certo? Então, estudem e até a próxima aula.